Olá, gente, vamos começar agora a gravação da nossa aula, né, sobre plano alimentar na obesidade, uma vez que na semana anterior a gente não teve aula em função do conselho de classe. Então, de antemão, eu aviso que a abordagem para o técnico de dietética é uma abordagem qualitativa, né, porque o técnico, ele não pode prescrever dietas e sim orientar, né, na condução do plano alimentar, na escolha de alimentos mais saudáveis e melhores para aquela condição patológica. No caso de hoje, a obesidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que essa abordagem nutricional, esse planejamento dietético, esse aconselhamento nutricional, a realização de uma dieta, né, de uma reeducação alimentar, seja qual nome a gente dê para essa situação, ela é o tratamento dietético é a forma mais tradicional de tratamento. Então, modificar os alimentos, seja em quantidade ou em qualidade, é a forma mais tradicional que tem se usado para fazer o manejo da obesidade, né? Para redução do peso do indivíduo obeso e melhora do quadro de saúde dele. Mas não é a única forma de tratamento. A gente tem também tratamento medicamentoso, né, que é indicado para os indivíduos de acordo com a orientação médica, então o médico que vai orientar se ele deve ou não tomar algum medicamento para auxiliar no processo de perda de peso, e o tratamento cirúrgico, né, as conhecidas cirurgias de redução de estômago, né, em tantas modalidades que elas existem, em tantos tipos, né, a introdução de um balão no estômago também, né, ou popularmente conhecidas cirurgias bariátricas, tá? Na aula de hoje a gente vai abordar a questão dietética, que é nosso objeto de trabalho, né? E como eu falei, para além destes, a gente tem outras formas de tratamento. Só que, mesmo sendo a forma mais tradicional de tratar um paciente obeso, o planejamento dietético, né, ou tratamento dietoterápico, ele encontra alguns obstáculos. O primeiro deles é que o paciente, e mesmo alguns profissionais da área que vão tratar esse paciente obeso, eles insistem na classificação calórica do alimento, né? É muito comum aquelas dietas da contagem de pontos, né? Quantos pontos vale uma maçã? Quantos pontos vale uma colher de arroz? E esses pontos são convertidos em calorias. E aí, esses profissionais e mesmo os pacientes esquecem que quando a gente vai classificar de forma calórica, computar o valor calórico dos alimentos, a gente tem que pensar na refeição como um todo, né? E na qualidade nutricional que está envolvida nessa refeição. Então, eu posso pegar uma refeição aí que tem um sanduíche com pão integral, com queijo magro, com alface, frutas, suco, castanhas, né? Uma refeição grande que tenha o mesmo valor calórico de um cachorro-quente e um copo de refrigerante. Né? Então, eu tenho que pensar no todo e na qualidade que essa refeição vai me oferecer. E quando eu penso só no valor calórico, a tendência é as pessoas cortarem nutrientes da dieta, né, pensarem cada vez mais em alimentos com baixa densidade calórica, mas que não vão fornecer os nutrientes, substâncias químicas que a gente precisa. Além disso, outro obstáculo, né, para o tratamento dietoterápico, que dificulta esse tratamento, é enfatizar o alimento e não o indivíduo. Né? Então, tudo volta para o alimento. Alimento proibido, alimento permitido, alimento que engorda, alimento que emagrece. E, na verdade, a gente tem que voltar também o tratamento para esse indivíduo, porque em algumas situações, com exceção daquelas situações em que o indivíduo tem algum transtorno genético, né, tem alguma questão de base que não obesidade, a obesidade também pode ocupar o lugar de sintoma, né? Principalmente nos casos
que os indivíduos têm transtornos de peso aí, né? Perde peso, fica muito magro, depois entra no efeito sanfona, ganha peso de novo. Então, esse indivíduo, ele tem que ser tratado como um todo. Os aspectos emocionais, os aspectos fisiológicos, hormonais e os aspectos dietoterápicos. Né? E não colocar como a única salvação para aquele indivíduo uma dieta restritiva para perder peso. Né? Uma dieta que vai criar uma relação difícil entre esse paciente e os alimentos. E aí eu entro no terceiro ponto, que pode dificultar o tratamento dietoterápico, as proibições e obrigações, né, em relação aos alimentos, que acabam criando uma relação conflituosa entre o paciente que é obeso e os alimentos que ele talvez deseje comer, ou até ele possa comer, né, talvez não em tão grande quantidade. Então, cria-se uma culpa, né, e uma relação de proibição, e aí ele pode comer alface, mas ele não pode tomar sorvete. Né? Ele pode comer pão integral, mas ele não pode comer um pão francês. E aí, por vezes, esse paciente, em algum momento, pode entrar no estado de compulsão alimentar, né? Em função dessas proibições, ou em começar umas dietas muito rígidas, e dietas que têm efeito a curto prazo, mas que não vão surtir essa manutenção de peso baixo, né? De perda de peso, na verdade, ao longo do tempo, né? E aí, como a gente falou na aula sobre as causas da obesidade, esse paciente entra no que a gente chama de efeito sanfona. As orientações básicas para o planejamento alimentar, né? No caso do técnico, para o aconselhamento alimentar. Primeira delas, esse paciente deve evitar refeições apressadas, né? Ele tem que tirar um momento para fazer com que a ingestão alimentar seja muito mais do que o momento de comer rapidamente, abruptamente. Né? Ele tem que mastigar, ele tem que sentir esses alimentos, ele tem que ir estimulando, né, para que o seu sistema nervoso possa controlar a sua saciedade também. Então, à medida que ele vai mastigando, bem devagar, comendo, interagindo socialmente aí na mesa, ele vai o quê? Instigando, né, a essa saciedade a aflorar. E aí, por mais que existam questões hormonais envolvidas, essa saciedade pode ser estimulada e ele não vai sentir necessidade de comer em grandes quantidades. E ligado também ao aspecto emocional, né? Esse paciente vai fazer desse momento da refeição um momento agradável, em que ele vai desfrutar não só da refeição enquanto nutriente, substância química, né, nutrição para o corpo, mas também como um alimento gostoso, como um alimento prazeroso, numa situação, né, emocional favorável, que vai fazer com que ele sinta prazer em comer aquilo que ele está ingerindo ali, né, e naquela quantidade que ele está ingerindo. Outra estratégia para esse planejamento alimentar é procurar alimentar-se sempre sentado, né? Porque aí você come, você não vai comer com tanta pressa, você vai degustando os alimentos, né? Você vai provando todos os tipos, desde um pão de queijo, um pedaço de bolo, mas um morango, uma fruta, tomar um suco de fruta, parar, respirar, pensar no que você está fazendo, no que você está comendo, em qual quantidade você está comendo, né? Toma um iogurte e aí chega um ponto em que ele vai se sentir saciado, né? Montar uma mesa dessa para o paciente comer é interessante, porque também é um momento de autocuidado, né? Com ele mesmo, em que ele pode desfrutar de uma refeição, né, ter prazer, sem aquela relação de culpa, né, culpado porque vai comer um fatia de queijo, culpado porque tomou um copo de iogurte, né, e culpado porque não comeu todos os morangos, né, sem ter essa relação de culpa, e aí automaticamente ele vai degustando todos os tipos de alimentos, tem uma alimentação equilibrada, tem uma alimentação variada e rica em vários tipos de nutrientes. Outro ponto importante no planejamento alimentar desse paciente é orientar ele a não se alimentar em momentos em que ele venha se distrair, porque aí a tendência é ele comer muito rápido
e aí a saciedade não é atingida, e ele pode, né, incorrer no erro de comer mais, né, e comer mais em exagero. Né? É para saciar não a fome orgânica, mas a fome emocional. Comer no trabalho, por exemplo, é uma prática ruim para esse paciente, né? Porque ele vai se distrair e vai acabar comendo muito rapidamente. Isso aqui é um lugar comum na nutrição, né? Mas é importante repetir. Fracionar a dieta, né? Porque quando ele come várias refeições, o tamanho da porção que ele come fica menor. E é óbvio que o valor calórico também é menor, né? Não trabalhamos aqui com essa ode a dietas hipocalóricas em exagero, que dietas com baixo teor calórico, elas tendem a funcionar para perda de peso, mas elas não são constantes, né? O indivíduo não continua perdendo peso durante longos períodos. Mas é importante que haja uma redução do valor calórico diante de quadros de compulsão, onde o paciente esteja comendo além do que o corpo dele necessita. Então, se alimentar várias vezes ao dia vai fazer com que esse paciente coma menos do que ele comia anteriormente. Né? Então, a gente tem um prato aqui, uma porção exagerada, né? E tá até um prato bem distribuído, né? Tem feijão, tem arroz, tem batata, tudo bem combinando batata com farofa, mas também não vamos entrar nessa prática de demonizar os alimentos. Tem hortaliças, né? Tem alface, tomate, e se eu não me engano, essa carne ou é um peixe ou é um frango. Mas a porção está muito grande. E quando esse paciente começa a se alimentar várias vezes ao dia, ele consegue, né, comer um prato feito desses, que tem basicamente quase que os mesmos alimentos, né? Só que em quantidades menores. Outra orientação é evitar grandes intervalos de tempo entre as refeições. Né? Então, a gente orienta, né, enquanto nutricionista e vocês, enquanto técnicos, esse paciente a se alimentar de 3 em 3 horas, né, para que ele, aliado ao fracionamento das refeições, não fique grandes intervalos de tempo sem comer e também não chegue, né, ao momento da próxima refeição com muita fome, né, porque ele ficou 5, 6 horas sem se alimentar, né, e a glicemia dele baixa e ele começa a ser instigado a comer e aí é óbvio que ele vai acabar comendo um pouco mais. Né, mas tentando manter esse prazo de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, o paciente vai se alimentando mais vezes ao dia e comendo porções adequadas à necessidade nutricional dele. Agora vamos falar um pouco sobre a composição química da dieta desse paciente. Então, quais nutrientes vão entrar nessa dieta, quais serão cortados? De pronto, imediato, eu já aviso que todos os nutrientes entrarão, né? O que será cortado, na verdade, são alimentos que a gente nem considera alimentos de verdade. Então, quando a gente fala de carboidratos, né, a gente observa que está na moda, né, está muito na moda, com outros nomes, claro, né, até nutricionistas formados, né, enfim, em boas universidades têm adotado essas práticas de aplicar aos pacientes dietas cetogênicas, né? Dietas com baixa densidade de carboidrato, dietas chamadas de low carb. Né? Então, está na boca do povo, né? Como diz o ditado. As pessoas estão realizando dieta low carb, por quê? Porque realmente, diminuindo a quantidade de carboidrato, a gente vai diminuir a principal fonte de energia do organismo, né? E sendo que numa dieta para o paciente, como a gente vai ver, os carboidratos têm composto 50% do valor energético total. Então, quando eu diminuo a níveis muito baixos a quantidade de carboidrato, a perda de peso vai ser muito rápida e muito exacerbada. Né? Então, nessas dietas low carb, a gente encontra indivíduos emagrecendo aí até 8, 10 quilos por mês. No entanto, qual é o problema dessa dieta? A gente vai mobilizar muita gordura, né, do tecido adiposo, né, o que não é benéfico, principalmente para o sistema nervoso central, quando a gente pensa na produção de corpos cetônicos, né, a partir dessa gordura, e é uma dieta que não vai se manter por muito tempo.
né? Alguns indivíduos perdem 40, 50, 60 quilos. Mas se ele não mantém esse padrão alimentar de comer somente gordura, proteína e hortaliças ricas em fibras, né, para o resto da vida, no primeiro momento em que ele voltar a se alimentar com a quantidade de carboidratos que ele se alimentava antes, o ganho de peso vem. E aí, né, além da ação dos hormônios, né, que a gente trabalhou na aula anterior, a gente tem um aumento da densidade energética na dieta e a taxa de metabolismo basal desse paciente está baixa, né, porque ele vinha se alimentando com muita restrição. Então, o efeito sanfona é certo. O paciente perde 20 quilos, pode ganhar 30, 40 quilos quando voltar a se alimentar normalmente. Então, na dieta do paciente obeso, a gente vai orientá-lo a consumir o carboidrato, sim, né? Mas ele vai consumir carboidrato principalmente na forma integral, tá? Então, arroz integral, pão integral, biscoito integral e assim por diante, tá? A gente observa aqui que é uma consideração a ser feita, né, nessa fala do carboidrato, para fechar, é que a perda de peso do indivíduo ela deve ser gradual, né? E lenta, né? Porque perdas de peso exacerbadas, exageradas, elas acontecem, né? E o paciente às vezes até consegue mantê-la por algum tempo, mas na maioria dos casos ele volta a ganhar peso e entra no que a gente chama de efeito sanfona, né? Chegando ao ponto até de ganhar mais peso do que ele estava anteriormente. As proteínas, né? As proteínas, aí eu coloquei as carnes, que são as principais fontes, mas tem leite e derivados, entre outros, né? Elas devem ser equilibradas, porque geralmente as dietas low carb, elas têm uma quantidade muito exagerada de proteínas, né? Que é para compensar esses carboidratos que o indivíduo não está comendo. Então, como esse indivíduo não vai ser orientado a realizar uma dieta low carb, ou uma dieta cetogênica, uma dieta pobre em carboidratos, a quantidade de proteína vai ficar equilibrada, não vai ser exagerada, né? E a orientação é que eles prefiram alimentos ricos em proteínas, porém pobres em gorduras saturadas. Aqui a gente tem um corte de carne de boi, vocês podem observar que a gente praticamente não tem gordura entremeada nessa carne, ok? Lipídios, né? A orientação para esse paciente é utilizar fontes de bons lipídios, né? Os velhos e bons conhecidos mono e poliinsaturados, né? E, sempre que possível, restringir o consumo de gorduras saturadas. Por que sempre que possível? Porque a gente acaba consumindo alguma quantidade de gordura saturada. Mas, né, sempre que possível, a gente vai evitar o consumo excessivo. Aqui a gente tem vários alimentos ricos em gorduras saturadas que devem ser descontinuados na dieta do paciente obeso. Aí as carnes, né, ricas em gordura, a picanha, por exemplo, é um alimento que não deve ser consumido rotineiramente. Torresmo, e entrando em vitaminas e minerais, a gente tem aqui vários alimentos que são ricos em vitaminas e minerais. A gente tem uma visão de que somente frutas e verduras, né, frutas e hortaliças. Mas a gente tem ferro nas carnes, mesmo no peixe, a gente tem uma quantidade de ferro, por menor que seja, o cálcio no leite e as demais vitaminas em vários tipos de alimentos, né, e minerais. Então, ter uma dieta variada, equilibrada, é uma maneira de a gente manter no organismo desse indivíduo esse aporte de vitaminas e minerais. E pasme, né? Muitos indivíduos obesos estão em estado de desnutrição. Então, tem que ter uma dieta equilibrada. No caso das fibras, né, que vão regular o trânsito intestinal e vão auxiliar também na saciedade, né? Então, uma dieta rica em fibras, ela promove mais saciedade para esse indivíduo. A gente vai incluir não só frutas e hortaliças, também como outros alimentos ricos em fibras, como os farelos, né? Aveia, centeio, linhaça, chia, né? Nas mais variadas preparações.
A água, né, para manter o estado de hidratação desse indivíduo, né, e colaborar para a homeostase nesse processo de perda de peso. Então, a indicação é de pelo menos aí, de 2 a 3 litros de água por dia, água pura. E aqui, finalizando, os alimentos que a gente decididamente vai cortar da dieta desse paciente, né? Que são os chamados ultraprocessados. Né? Então, o que a gente vai manter um padrão de alimentação variado, né? Com arroz, feijão, quem não é vegetariano com carnes, quem é vegetariano com substitutos dessas carnes, né? Com hortaliças, com frutas, alimentando-se de 3 em 3 horas, 6 vezes ao dia, ingerindo aí pelo menos 2 litros de água pura todo dia, né? E aí, extra alimentação, praticando atividade física e recebendo a orientação do nutricionista e do médico que está acompanhando. E cortando da dieta os alimentos ultraprocessados, industrializados, os alimentos prontos para consumo, né, os alimentos que não têm pedaços de alimentos, realmente só fragmentos, né? Como refrigerantes, os chips, os biscoitos recheados, né? Os nuggets, que são carnes, mas são preparados industrializados. Então, é esse tipo de alimento que a gente vai desaconselhar o paciente a ingerir. E, por fim, como orientação do planejamento alimentar desse paciente, além das orientações quantitativas que o nutricionista vai passar para ele, a gente orienta que ele seja gestor desse planejamento alimentar da vida dele, né? Que ele consuma comida de verdade, que ele vá ao supermercado, que ele saiba escolher os alimentos, que ele tenha uma dieta variada, que ele prepare os seus alimentos, que ele consuma num lugar tranquilo, de preferência em companhia de pessoas agradáveis, que ele coma devagar e que ele faça desse ato de comer muito mais que o prazer momentâneo pelo gosto, mas um prazer maior pelo processo, né, por todo o processo, desde a compra, escolher a preparação que ele vai fazer, preparar o alimento, arrumar a mesa, sentar, comer, né, e se nutrir, ok? Então, nós ficamos por aqui, né, com essa apresentação do planejamento dietético e quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem esclarecer comigo na aula de reforço.